Estaremos já comendo do pão e do vinho, que respectivamente simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que eu quero falar nessa noite não é nada novo, nenhuma novidade para os irmãos. É um arroz com feijão, né? Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 47. João 6, versículo 47. Eu não sei vocês, irmão, mas eu estou bebendo tanta água e não para a sede. Eu comi sal hoje, não lembro de ter comido coisa salgada. É o tempo, né? O tempo está muito seco. Precisamos nos hidratar. João capítulo 6, versículo 47 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém? Pode tomar seus assentos. Glória a Jesus. Irmãos, esse relógio ele não é convertido não, ele não é crente não. Ele está marcando ali 9 horas. Mas não se baseie por ele não. Deve ter tido uma queda de energia e ele mudou de horário ali, né? Na verdade, ele está adiantado 55 minutos. Correto? Amém. Então eu quero falar aqui sobre Jesus. Ele é o centro das atenções. Ele é o centro de tudo. Tudo gira em torno dele, por ele, para ele. Quero falar de Jesus. Falar de Jesus, irmãos, eu não acho que é uma coisa difícil. Não. Falar das qualidades de Jesus é um dos maiores prazeres que nós podemos ter nesta vida. Existem pessoas das quais eu, você, qualquer um de nós, podemos ter dificuldade de falar das qualidades dessa pessoa, sim ou não? Às vezes você olha para alguém e fica procurando alguma qualidade, alguma virtude nela que possa ser ressaltada. Na verdade, é muito mais fácil você olhar para alguém e achar defeitos. É muito mais fácil você olhar para a vida de quem quer que seja e fazer críticas, porque os defeitos eles são muito mais evidentes do que muitas vezes a qualidade, as virtudes que alguém possa ter. Mas no caso de Jesus, não tem defeito.
Jesus é perfeito, irmãos. Eu estava lendo outro livro uma vez, uma coleção de livros, na verdade são 5 livros, né? Análise da Inteligência de Cristo, e são 5 volumes, e o autor desses livros, 5 volumes, um psicanalista famoso brasileiro, um dos maiores escritores do Brasil e do mundo, que era ateu, e ele foi ler o Novo Testamento para procurar um defeito, para fazer críticas, para estudar esse fenômeno chamado Jesus, e ele não encontrou nenhum defeito. Aleluia. É um psicanalista, irmão, alguém que olha para o ser humano e sabe destrinchar tudo o que é, o que faz, o que pensa aquela pessoa, e ele destrincha nesses 5 livros quem é Jesus, o personagem, a história, o caráter, a personalidade, a liderança, tudo que ele fez, e ele não encontra defeito algum, e aí ele se converte ao cristianismo. Então Jesus é perfeito. Ele é tão perfeito que ele é o único ser que pode dizer eu sou. Nenhum de nós aqui pode usar essa expressão eu sou. Nenhum personagem da Bíblia pode usar essa expressão eu sou. Somente quem usou essa expressão eu sou lá no início, no Êxodo, foi Deus. Quando Deus se apresenta para Moisés na sarça que ardia, mas não se consumia, e Moisés pergunta quem era que falava com ele, ele dizia eu sou. E se me perguntarem quem me enviou, o que direi para a nação de Israel? Dirás que eu sou, me enviou a vós. Então, séculos, milênios mais tarde, Jesus, o Verbo se fez carne, vem e habita entre nós e se torna homem. E este homem é o único que pode dizer eu sou. Essa resposta revela total e completa autossuficiência de Deus em si mesmo. Eu sou revela que Ele é suficiente em si mesmo, que Ele é a fonte de tudo, de toda a vida, que Ele existe por si e em si mesmo. Eu existo a partir dos meus pais. Os meus pais existem a partir dos pais deles. Cada um de vocês existe a partir de alguém. E todos os habitantes da terra, de todas as gerações, existem a partir de Adão. E o próprio Adão existe a partir de alguém. E esse alguém é Deus. Mas Deus existe a partir de quem? Quem criou Deus? Quando Deus nasceu? Quando Deus passou a existir? Então Ele é o único que pode dizer eu sou, porque Ele é o autoexistente, Ele é a fonte da vida, Ele é a própria vida, Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se você viajar, atravessar a Via Láctea aqui, se você tivesse condições, você viajaria numa velocidade da luz em 120 milhões de anos. E do outro lado, que você chegasse lá, se você pudesse chegar lá, Deus lá já estaria, lá já teria criado tudo e todas as coisas. Deus é tremendo. Então só Ele mesmo pode dizer que Ele é. E Ele usa vários nomes alegóricos para que nós possamos conhecê-lo. E um dos nomes que Jesus usa aqui é o nome, é a alegoria de pão da vida. Para que serve pão, irmão? Para alimentar. Pão é para matar a fome. E aqui houve uma discussão entre Jesus e esses judeus, porque se você ler o contexto aqui, eles estão dizendo que
eles estão pedindo um sinal. E que Moisés deu a eles um sinal que foi quando caiu maná do céu, choveu maná do céu e alimentou toda a nação de Israel. Parece que aquele povo estava achando pouco Jesus alimentar com 5 pães e 2 peixes mais de 5.000 pessoas. E aí eles querem fazer um comparativo, dizendo: olha, o Senhor alimentou aqui 5.000 pessoas, mas Moisés alimentou toda uma nação, fazendo cair maná do céu. Aí Jesus diz assim, ó: todos aqueles que comeram maná caído lá no milagre lá por Moisés morreram, mas eu sou maior que Moisés. Eu sou o pão da vida, e quem come da minha carne jamais morrerá, mas terá vida e viverá para todo sempre. Muitos pensam que o que Jesus está falando é deste pão aqui. Pastor, mas por que eu como da ceia, do pão da ceia, que é a carne de Cristo, e eu morro? Não é da morte física que ele está falando, não é da vida física, material, visível, palpável neste mundo decaído da qual ele se refere. Ele está falando de vida eterna, de vida com Deus, de viver para sempre na presença do Altíssimo. Aleluia. Eu sou o pão da vida, o pão que alimenta. Os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue viverá para sempre. Aí se escandalizaram: como é que pode? A gente não sabe que ele é filho de Maria, filho de José. Como é que ele diz que desceu do céu? Como é que ele diz que devemos comer da sua carne e beber do seu sangue? Porque isso, para os judeus, isso é um escândalo. Um judeu não toca no defunto, o judeu não toca em alguém que morreu, e se acontecer isto, precisa passar por um processo de purificação, porque se tornou impuro. E agora ele está dizendo que nós devemos ser canibais, comer da sua carne e beber do seu sangue. Se escandalizaram, e muitos já não andavam mais com ele. Quando foi um dia, Jesus disse para os seus discípulos: vocês também querem ir? Porque muita gente, irmãos, só está disposto a seguir a Cristo, muita gente só está disposta a seguir este evangelho se aquilo que é falado, se aquilo que é ensinado, que é pregado, fizer algumas concessões em relação ao seu modo de vida, ao seu modo vivendi. Por exemplo, se o evangelho não tocar no meu pecado, dá para seguir. Se o evangelho não tocar nas minhas vaidades, dá para seguir. Se o evangelho abrir mão disso que eu gosto, disso que eu não gostaria de abrir mão, dá para seguir. Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é pregado para fazer concessões, para fazer exceções, para abrir exceções, para que alguém se adeque, aliás, para que o evangelho se adeque àquela pessoa. O evangelho é para ser pregado na íntegra e precisa confrontar o ser humano. Porque se você está na igreja e ainda não mudou de vida, se você está na igreja e ainda não mudou a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de se vestir, se você ainda se comporta como alguém que é lá do mundo, que ainda não conhece a Cristo, desculpa, mas você não está vivendo o evangelho. Porque o evangelho, ele te muda, ele te molda, ele te confronta,
ele faz você reagir, a você reconhecer que você é nojento, miserável, pobre, pecador, e que você está longe de Deus, e que você precisa se converter, deixar os seus maus caminhos. Você precisa deixar o pecado das lascívias, da sensualidade, da pornografia. Você precisa deixar coisas exageradas, porque a vida do crente é uma vida equilibrada. Você precisa deixar os escândalos. Você precisa andar na luz. Você precisa andar sóbria e piamente na presença do Altíssimo. Evangelho que não confronta não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí estão fazendo aí umas igrejas parede tudo preta, jogo de luz, é fumaça, parece que você está no inferno, parece que você está numa boate. É umas roupas indecentes que as mulheres usam, decotes exagerados, costas nuas, uns vestidos que o nome já diz, tomara que caia. Irmão, uma mulher crente que usa uma roupa dessa, ela não nasceu de novo. Mulher crente usando mini saia, shorts, e tem delas que tem coragem de vir até para a igreja, irmãos. Irmão, nós estamos aqui para nos consertar, nós estamos aqui para andar numa vida de santidade. Se você acha que isso não é pecado, mas outro que veio para se consertar, aí chega na igreja, tem uma irmã seminua, ou tem um homem seminu, com a calça toda apertadinha, com um pacote aparecendo. Irmãos, não seja pedra de tropeço para quem quer morar no céu. Se quem está aqui tropeça, é problema dele, mas não contribui para que outras pessoas também tropecem. Não tropece você e contribua para que outros não tropecem, mas possa chegar no céu. Aleluia. Aí, como aqueles judeus não ouviram o que eles gostariam de ouvir, Jesus confrontou-os. A palavra foi dura. Aí muitos deles começaram a ir embora. Eu não tenho que ir embora quando eu não concordo. Eu tenho que refletir. Eu tenho que refletir, criticar o que está sendo dito. Criticar não é no sentido de falar mal, criticar no sentido de fazer uma autocrítica e julgar. Olhemos em nossas voltas, com quem nós nos parecemos. Estamos nos parecendo com os da nossa tribo? Porque existem as tribos, né? Se você for no meio dos roqueiros, os roqueiros têm um estilo de vida, sim ou não? É tudo preto, cabelão, tudo doidão, cheio de tatuagem. Se você vê a tribo dos hippies, dos ciganos, cada um tem um estilo de se vestir, de se falar. Mas se você for no meio dos crentes, na tribo dos crentes, tem crente que não está se parecendo com os da tribo. E eu ouvi outro dia o pastor presidente falar sobre isso. Eu acho que foi ele que falou. Pessoas que se enchem de tatuagem na igreja, irmão, se enchem de tatuagem. Tem uns que, para não se tatuar na igreja, sai da igreja, aí se tatua todinho, depois vem para a igreja, diz: não, eu me tatuei porque eu estava desviado, eu estava no mundo, mas agora me reconciliei. Cheio de tatuagem. Os que vieram do mundo já tatuado, a gente, amém, a gente entende. Mas está na igreja se enchendo de tatuagem, não é? É ser, irmão. É noite de concerto. Para comer o pão, para beber o sangue, tem que se consertar.
Então aqui nós temos os nomes alegóricos de Cristo. O pão da vida é o pão que alimenta. Ele disse também que ele é o verbo que se fez carne. Verbo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, do 1 ao 3. Ele também diz que é a videira verdadeira e que o pai dele é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E toda vara que em mim não dá fruto, atira, a corta e limpa, para que toda aquela que dá fruto dê mais fruto. João 15, versículo 1. A videira, ele é a videira. Ninguém pode dizer que é a videira. Ninguém pode dizer que é o pão, mas ele pode. A videira produz o quê? Uva. Uva na Bíblia, uva produz vinho, e na Bíblia vinho significa alegria. Para ter alegria, precisa estar enxertado na videira. Sabe por que muita gente não tem alegria? Porque não está enxertado na videira. Amém? Pastor, eu estou na igreja e eu vivo uma vida triste. Desculpa, irmão. Está faltando alguma coisa. Talvez você ache que está enxertado na videira e não está. É melhor você parar um minuto, fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Haverá momentos que você estará triste. Isso é normal, todo ser humano. Todos nós passamos por momentos de tristeza, por alguma frustração, por alguma decepção. Mas você viveu o tempo todo triste, o tempo todo desanimado, o tempo todo de cabeça baixa. Você está enxertado na videira. Videira é vida, videira é alegria. A não ser que você esteja na igreja achando que está enxertado na videira, mas não está. Está enxertado na religião, e religião não produz alegria. Religião produz uma falsa sensação de alegria, uma falsa sensação de segurança, mas só estão seguros aqueles que estão enxertados na videira. E aí o pai, que é o lavrador, de vez em quando tem que podar. Pastor, essa palavra é dura. É porque você está enxertado na videira. Você é a vara que tem que ser podada. Deus usa o pastor da igreja, usa o pregador para aparar uns ramos que precisam ser aparados. E se você é ramo que está enxertado na videira, você não vai se ofender, você não vai se magoar. Muito pelo contrário, você vai dar glória a Deus, você vai dar aleluia, porque o Pai está cuidando de você. Irmão, quando Deus parar de falar com você, quando Deus parar de te corrigir, fique preocupada. Fique preocupado quando Deus não falar mais contigo, porque Ele fez isso com Saul. Sabe por que Deus parou de falar com Saul? Porque Deus não queria mais conversa com Saul. Deus já tinha rejeitado Saul. Se Deus parar de falar com você através do pastor da igreja, é porque Deus não tem mais interesse em você. Mas enquanto a taca está comendo, enquanto o chicote está batendo, é porque Deus te ama. Lá na empresa, por exemplo, quando eu ainda tenho um interesse no funcionário, eu corrijo, oriento. Ó, tá errado, corrigir aqui. Sempre corrigindo quando tá errado. Mas tem aquele funcionário que eu já não quero mais esquentar a cabeça com ele, eu não chamo mais atenção, eu não corrijo mais.
já peço para o RH fazer a demissão dele. Eu já abri mão daquele funcionário. Deus é do mesmo jeito, irmão. Então não fique magoado se Deus está te corrigindo. Fique preocupado se Deus não te corrigir mais. Aleluia, glória a Jesus. Ele diz que é a pedra. Quem nele crê não será confundido. Quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem esta pedra cair ficará reduzido a pó. Mateus 21:42. Somente Ele pode dizer que é. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Existem aí muitas religiões, existem aí muitos líderes de religiões, muitos profetas, deuses e etc. Mas nenhum deles leva a Deus. Jesus é o único meio pelo qual se pode chegar a Deus com salvação, porque muitos vão chegar, mas para ser condenado. Tem um ditado aí no mundo, um ditado popular que diz assim: todo caminho leva a Deus. De certa forma é até verdade, todo caminho leva a Deus. Mas uns estarão diante de Deus naquele dia para o repouso eterno, a glorificação eterna, e outros estarão diante de Deus naquele dia para o juízo, para a condenação eterna. Qual é o caminho que você quer trilhar? Pelo qual caminho você quer chegar a Deus? Pelo caminho que há de ser condenado ou pelo caminho de que há de ser absolvido? É uma questão de escolha. Somente Ele pode dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somente Ele pode dizer: eu sou a água da vida. E no último dia da festa, o grande dia, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Alguém tem sede aqui nesta noite? Eu tenho sede de Jesus. Eu quero mais de Jesus. Eu quero mais da sua presença. Eu amo ao Senhor, não é por aquilo que Ele tem me dado, porque Ele tem me abençoado abundantemente na face da terra. Não por bens materiais, mas pela família que Ele me deu, pela esposa que Ele me deu, pelos filhos que Ele me deu, pelo ar que eu respiro, pela saúde. Ele tem me dado glória, honra. Ele tem te dado saúde. Ele tem te dado teto sobre a tua cabeça. Ele tem colocado pão na tua mesa. Ele tem colocado sapato nos teus pés. É Ele, é Ele, é Ele, aleluia. Quem tem sede, vem a mim e beba. No último dia da festa, é a festa do tabernáculo. O sacerdote ia lá no tanque de Siloé, numa caravana de pessoas, uma procissão, né? Pegava num jarro, água do tanque de Siloé, e voltava numa procissão até o altar do templo, e ali derramava aquela água em volta do altar, simbolizando a provisão de Deus, da qual Deus fez sair água da rocha para matar a sede daquelas pessoas. E Jesus, vendo aquela cena que remetia ao tempo deles no deserto, diz assim: eu sou a água da vida, quem tem sede vem a mim e beba. Somente Ele pode dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a sua vida pelas suas ovelhas. Somente Ele pode dizer: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Porque tem porta que você entra e você não sai, né? Tem porta que você entra, a porta das drogas, você entra e você não consegue mais sair. Mas a Jesus é a porta que você entra, sai e encontra pastagens, encontra alimento. O mundo não entende isso, irmão. O mundo acha que nós somos caretas.
O mundo acha que isso aqui é monotonia, é uma coisa quadrada, antiquada. O mundo acha que isso aqui não nos dá prazer. Muito pelo contrário. É isso aqui que nos sustenta, é a comunhão. É o privilégio, é a oportunidade de adorar a Deus. É a oportunidade de estar aqui na sua casa. Tem gente que fala abertamente aí que prefere o inferno. Não tem? Tem gente que fala abertamente aí na internet, já vi esses dias. Tem até a história que o pastor Cláudio Duarte conta, de um deputado que morre. E aí ele vai para o céu, chega lá no céu, ele acha aquilo monótono, anjos tocando, harpa tocando, aquela melodia, aquela paz. E aí o anjo sugere que ele pode, coisa assim, ir lá no inferno, pega o elevador, quer conhecer, ele acha aquilo monótono, deixa eu pegar o elevador, desce, chega lá no inferno, grama verde, uma festa, mulheres, bebidas, uísque, carne, churrasco. E o diabo chega, já coloca um uísque na mão dele, e ele se sente bem-vindo, muito diferente do céu, aquele negócio, né, calmo. E lá no inferno aquela agitação, aquela festividade. Aí ele vai, termina a festa, ele pega o elevador, sobe para o céu, chega lá. Ele diz: seu anjo, você me desculpe, mas o meu lugar não é aqui. O meu lugar é no inferno mesmo, eu prefiro o inferno. Aí ele pega o elevador, volta, chega no inferno. Não tem mais grama verde, não tem mais uísque, não tem mais churrasco, não tem mais festa, não tem mais nada. O diabo já está com um espeto na mão, não um tridente na mão, para furar aquele cidadão. E ele pergunta: mas o que aconteceu que ontem o senhor me recebeu aqui tão bem? Aqui tinha uísque, tinha grama verde, tinha mulher, tinha tanta coisa boa aqui. É porque ontem eu estava em campanha para ganhar a sua vida. Agora eu já ganhei, toma-lhe espetada. O diabo faz isso, irmão, para enganar as pessoas. O mundo oferece aí 1000 prazeres efêmeros, passageiros, prazeres que vão levar o homem à condenação. E acha tudo isso aqui quadrado, mas não sabe que isso aqui é a fonte da alegria, que é Deus. Então nós vamos cercar agora o pão, nós vamos cercar a mesa do Senhor. E eu digo para vocês que comer o pão que Jesus se refere aqui, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não faz, né? Mas quem faz tem parte com ele, viverá para sempre. Vai muito mais, irmãos, vai muito além de participar. Tem gente que acha que comer o pão, beber o cálice é o suficiente. Não. Você precisa comer o pão, a palavra. Aqui está a palavra escrita. E quem é a palavra viva? Jesus. É o verbo, é a palavra que se fez carne. Comer o pão e beber o sangue vai muito além de participar de um momento como este. Comer o pão e beber o sangue é você fazer a vontade de Jesus, é você andar na sua presença. Amém? É você ser cumpridor da palavra. Porque tem muitos, irmãos, que participam disso aqui e não vai subir não, viu? Ou vocês acham que todos que comem esse pão e bebem desse sangue vai subir? Eu tenho certeza que ninguém aqui é inocente o bastante para acreditar que cear vai garantir a sua salvação. Se você cear, mas viver uma vida torta, uma vida desmantelada, você não sobe. Você precisa cear e viver em comunhão com seus irmãos, com Deus, e viver uma vida pautada nos preceitos da sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé.